queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos dar uma revisada no assunto estrutura das palavras. Lembram? Então vamos lá dar uma estudada, uma revisada. Se esqueceram de alguma parte, compõe aí a estrutura das palavras. Fiquem ligadinhos aqui na nossa aula que irão tirar todas as dúvidas. E aí temos uma pergunta, professora Leandra, mas o que é estrutura? Acompanhe. Estrutura é o modo como alguma coisa é construída ou organizada. Aquilo que serve de base para algo, armação, esqueleto. Então aí nós temos a definição de estrutura. E as palavras, elas são formadas por unidades mínimas. Tá? Então essas unidades mínimas nós chamamos de morfemas, ok? As palavras, elas são formadas por unidades assim bem pequenas e nós não estamos falando de sílabas. Nós estamos falando de outros tipos de unidades, tá? Que nós nomeamos como morfemas e nós vamos ver hoje cada uma dessas partículas mínimas que compõem aí a estrutura da palavra. E quais são os morfemas que compõem aí a estrutura das palavras? São eles: radical, afixos, que são os prefixos e sufixos, desinência, que são elas nominal e verbal, e a vogal temática. Então, queridos, esses são os elementos mínimos, os morfemas principais da estrutura de uma palavra, ok? Então, agora eu trouxe aqui para vocês uma crônica bem interessante e acompanhem a leitura comigo. O encontro das ilusões. Duas folhas se encontraram certo dia no caminho das coisas perdidas. Uma delas, muito verde, contempla a outra, velha e ressequida. Quem és tu? Sou uma pobre folha seca. E tu, quem és tu? Sou a dona da inspiração dos poetas. Sou o ornato das florestas, dos campos e das flores. Não sabes? Sou uma folha verde, viçosa. A velha folha seca sorriu. Sorriu o sorriso da paz, da tranquilidade, de quem já conhece todos os segredos. A folha seca quedou-se sozinha, mergulhada em profunda reflexão. Quero que o mundo compreenda e não maltrate a jovem folhinha, tão cheia de orgulho, de fantasias, de caprichos, de ilusões. Então, nessa crônica, que por sinal é muito interessante, ela nos traz uma reflexão aí sobre o fenômeno da vida, aí sobre o encontro de gerações, né, com pensamentos e ideologias diferentes. Mas eu quero que vocês foquem agora na palavra folha. A palavra folha, ela possui um radical. E para quem não lembra o que é radical, nós temos aí a definição. É a parte fundamental da palavra. Esse contém o seu sentido básico. É comum a um grupo de palavras ou idioma. Então, observem só aí a palavra folha. Nós temos aqui folha. Sublinhado, nós temos FOLH, da palavra folha. Na palavra folhagem, nós temos também FOLH sublinhado. Na palavra folheado, nós temos também FOLH. Então, meus caros, essa parte que está aí sublinhada, o FOLH, ele é o radical da palavra folha. É a parte dele, ele é a raiz da palavra. É a parte dele que outras palavras serão originadas, como a palavra folhagem, folheado, como já foi citado aí no exemplo. E esses elementos que nós acrescentamos ao radical de uma determinada palavra, ele recebe também o nome. Eles são os afixos. São morfemas que se colocam antes ou depois do radical, alterando sua significação básica. São divididos em prefixos antes do radical. Exemplo: desfolhar, infeliz. Notem que aí
o 10 da palavra desfolhar está destacado. Por quê? Porque ele é o prefixo. E o in de infeliz também está destacado, porque ele é o prefixo, ele vem antes do radical. E nós temos também os sufixos, que vêm depois do radical. Exemplo, folhagem, felizmente. Então, o agem da palavra folhagem, aí é o sufixo. E o mente da palavra felizmente é também aí o sufixo. Então, isso aí é bem legal de compreender. Prefixo, aquilo que vem antes do radical, e sufixo é o que vem depois do radical. Em seguida, nós temos a desinência, e ela é composta por dois tipos. Veremos. Nominal, a desinência nominal, que indica o gênero masculino ou feminino, e o número, singular ou plural, dos nomes. Observem um exemplo. Folhas. Nós temos F-O-L-H, que nós já sabemos que é o radical. Nós temos destacado aí o A, que ele é classificado aí como a desinência nominal de gênero, que no caso é o feminino. Nós temos o S, também que indica aí a desinência nominal de número, que no caso é o plural. Então, observem sempre as terminações, tá, das palavras e tentem encontrar aí a questão do singular, do plural, tá, para vocês conseguirem classificar direitinho. E a nossa próxima desinência é a verbal. A desinência verbal indica a pessoa, primeira, segunda e terceira, o número, singular ou plural, o tempo e o modo, exemplo, indicativo, presente, dos verbos. Nós temos aqui os exemplos. Nós temos a palavra cantássemos. Nós temos o cante, C-A-N-T, que é o radical, né? A raiz é da palavra, logo após ela, várias outras palavras poderão ser formadas. Nós temos o A, que é a vogal temática. Nós temos o SSE, que é a desinência que marca o tempo, que no caso é o imperfeito, e o modo, que é subjuntivo. E nós temos o MOS, que é a desinência que marca a primeira pessoa, e o número, que é plural. E o nosso próximo elemento mórfico aí, né, no que se trata de estrutura das palavras, é a vogal temática. Vamos para a definição. É elemento que se junta ao radical de uma palavra. É a vogal que torna possível a ligação entre o radical e a desinência. Observe o verbo cantar. Nós temos cante, C-A-N-T, é o radical. Nós temos o A, que é a vogal temática, e o R, que é a desinência. Então, a vogal temática aí, ela tem um papel extremamente importante, que ela faz essa ligação aí entre o radical e a desinência. Nós temos também a questão das consoantes temáticas, ok? Que elas também têm essa mesma função, esse mesmo papel de conectar, de ligar aí o radical à sua desinência. E aí, deu para esclarecer mais um pouco aí sobre a questão da estrutura das palavras, aquelas partes mínimas, os morfemas, os elementos mórficos das palavras? Eu espero que sim. Eu trouxe para vocês aqui duas questões, tá? Uma atividade bem legal que eu quero saber assim, como é que está a aprendizagem de vocês. Não esqueçam de colocar suas respostas aqui nos comentários, assim como o teu nome e o nome da tua escola. A nossa primeira questão é: faça a análise dos elementos mórficos da palavra desentupimento. Um palavrão. A letra A, des, B, entupe, C, I, D, mento. Então, aqui uma palavra, né, bem grande para vocês. E essa palavra, ela contém vários elementos, né, elementos mínimos que a compõem aí. Então, cabe a vocês agora, meus caros, a identificar cada elemento que compõe essa palavra. Nossa segunda questão: qual a alternativa que corresponde ao elemento que contém
o significado básico da palavra. Nós temos a primeira opção, letra A, desinência. Será que é a desinência que contém o significado básico da palavra? Letra B, radical. Letra C, tema. Letra D, afixo. E letra E, consoante de ligação. Será? Então, escolha a opção correta e coloque lá nos comentários. E, meus caros, não esqueçam, mais uma vez, de dar um like no nosso vídeo, de se inscrever no canal se não é inscrito, de deixar o teu nome, o nome da tua escola e de comentar se está gostando da aula, conseguiu aprender e colocar suas respostas aqui nos comentários. Fiquem com Deus, obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima aula.